Opa, galera, beleza? Nesta aula, pessoal, nós iremos concluir a Biologia 2 do volume 1, resolvendo algumas questões sobre protozooses, beleza? Na próxima aula, nós já iremos iniciar o volume 2, certinho? Então, vamos lá, resolver algumas questões aqui de protozooses. A primeira questão é uma questão sobre doença de Chagas. Veja só o que diz a questão. A doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como barbeiro ou chupanças. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é: a letra A, o consumo de carne de animais silvestres, que são hospedeiros do vetor da doença. Não, a doença de Chagas não é transmitida pelo consumo de carnes. Letra B, a utilização de adubos químicos na agricultura, também você descarta, não tem nada a ver. A letra C, a ausência de saneamento básico que favorece. A doença de Chagas também não se relaciona com saneamento básico, pessoal. A letra D, a poluição dos rios e lagos com pesticida também não. Você lembra que a doença de Chagas, a transmissão dela é pela picada do barbeiro. A letra E diz: o desmatamento que provoca a migração ou desaparecimento dos animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta. Isso sim está correto, pessoal. Porque veja só, o barbeiro ele chega às residências humanas quando falta o ambiente natural desses indivíduos. Então, se tem a floresta, a mata, os animais silvestres, ele fica lá. Mas o ser humano cruza a fronteira. Então, os animais silvestres acabam chegando até a área urbana. Beleza? Compreendido? A questão 2. A questão 2 diz o seguinte: a água, os alimentos e o ar podem ser importantes veículos de transmissão de doenças. Porém, algumas doenças precisam de vetores para transmiti-las. Assinale a alternativa que apresenta doenças cujas medidas profiláticas sejam a eliminação do vetor. Aí nós temos diabetes e amebíase, né? Dessas doenças, pessoal, que nós trabalhamos, entenda que nós estamos trabalhando protozooses. Essa questão está querendo quais doenças elas podem ser prevenidas com a eliminação do vetor. Qual seria a resposta aí, pessoal? Analisem. Diabetes. Quem é o vetor da diabetes? Dá para eliminar? Não. Dengue e tétano. A dengue até daria, né? O tétano, bactéria, não tem como eliminar essas bactérias. Gripe e febre amarela. A febre amarela até poderia, mas a gripe é vírus e não tem como eliminar esse vírus. Malária e hepatite. A malária pode ter a eliminação, mas a hepatite é meio difícil, é o vírus. E a letra E, malária e dengue. Estas sim, pessoal, podem ser prevenidas com a eliminação do vetor. A malária e dengue. E malária a gente viu que é causada por protozoário e a dengue causada por vírus. Então, veja só, pessoal, que nesse caso tem como eliminar os vetores dessas doenças, malária e dengue. A questão 3, ela diz o seguinte: eu suprimi o texto, tinha um texto enorme aí, a gente foi direto ao ponto, o que quer a questão, foi direto ao ponto, o comandozinho da questão. Sobre a leishmaniose visceral, é correto afirmar que, vamos lá, o que é que você lembra de leishmaniose visceral? Quem é o vetor? Quem é o transmissor? Vamos lembrando.
O vetor da leishmaniose visceral é o mosquito conhecido como mosquito palha. É o vetor. E quem é o causador dessa doença? O causador dessa doença é o protozoário conhecido como Leishmania chagas, beleza? Então, sobre é correto afirmar que, letra A, os cães representam um risco à saúde pública quando doentes, pois transmitem a leishmaniose visceral aos seres humanos. Olha o erro. Muitas pessoas acreditam que os cães transmitem a doença, o calazar. Não, pessoal. A doença leishmaniose visceral, ela só é transmitida ao ser humano por meio da picada do mosquito palha. Então, essa alternativa A está incorreta. Letra B. A leishmaniose visceral é causada pelo vírus Leishmaniose chagas. Olha aí onde está a pegadinha. O nome do protozoário está correto, mas o indivíduo não é um vírus, e sim um protozoário. Então, letra B está errada. Letra C. Em áreas com transminação de leishmaniose, indica-se a utilização de coleiras repelentes de insetos nos cães. Olha aí, pessoal. Isso sim é uma medida, né, de prevenção da leishmaniose. Então, aí nós temos a respostazinha. Ó. Em área com transmissão de leishmaniose, indica-se a utilização de coleiras repelentes de inseto nos cães. E a letra D, o que tem de erro? Nas áreas com casos confirmados de leishmaniose visceral canina, deve-se realizar a eutanásia em todos os cães da região. Isso é desumano, pessoal, com os cães. Veja só, eutanásia é o sacrifício. E além disso, se alguns estão doentes, ia sacrificar todos? Não, pessoal. O correto não é sair sacrificando os cães. A medida preventiva é tentar controlar o mosquito, beleza? A questão 4 diz o seguinte, é uma questãozinha sobre doença de Chagas. O Trypanosoma cruzi é o protozoário causador da doença de Chagas. A relação entre doença e o protozoário foi descoberta por Carlos Chagas, perdão aí o erro, tá Chagas, ao investigar a presença do protozoário no sangue de indivíduos que moravam em casas infestadas por barbeiros. A principal forma de transmissão dessa doença é já aproveitar, pessoal, e lembrar a preferência do barbeiro. Ele tem preferência por locais escuros, como frestas de parede. Antigamente, pessoas tinham casa de pau a pique, né? E esse barbeiro acabava se escondendo no interior dessas frestazinhas. Então, a questão quer saber a principal forma de transmissão da doença de Chagas. A letra A diz que é pela transfusão de sangue. Não. A gente sabe que a principal forma de transmissão é a picada do barbeiro. Então, você elimina a letrinha A. A letra B diz pelo vetor, seguida pela transmissão oral e menos frequente por transfusão de sangue. E aí? Essa letra B está parecendo correta, mas vamos ver se não tem outra mais correta que isso, pessoal. Letra C, pelo vetor, seguida pela transfusão de sangue e menos frequente por transplante de órgãos. Isso sim, pessoal, está correto. A forma principal é pelo vetor, seguida pela transfusão de sangue e menos frequente por transplante de órgãos. Mas lembre também que a doença de Chagas ela pode ser transmitida de forma oral por meio de alimentos contaminados, como açaí e o caldo de cana, beleza? Então, aí a resposta correta é a letra C. E o erro da letra D, pela transfusão de sangue seguida pela transmissão sexual. Não tem transmissão sexual da doença de Chagas, beleza, pessoal?
A questão 5 diz o seguinte: é comum as doenças de Chaga e malária. Presta atenção, ele quer algo comum entre as doenças de Chagas e malária. A letra A diz que apresenta um ciclo monóxidos. Presta atenção o que é isso, pessoal. Eu expliquei lá no ciclo de vida de leishmaniose visceral que o ciclo de vida, os hospedeiros eram heteróxenos, porque apresentam vários hospedeiros. Então a letra A já está errada em relação a isso. A letra B diz o seguinte: apresentar em protozoários como agentes etiológicos. Pronto, isso é correto, é o que tem em comum entre as doenças de Chagas e malária. Protozoários como agentes etiológicos. E lembre-se ainda, agente etiológico é aquele indivíduo que causa a doença. Beleza? Questãozinha de número 6, pessoal. Das medidas citadas, aquela que representa um possível combate contra a leishmaniose é. Vamos lá, vamos lembrar leishmaniose. Leishmaniose é transmitida pelo mosquito palha, principalmente. Então, a medida dessas que serão apresentadas, que representa eficácia contra a leishmaniose, a letra A diz que é a eliminação de barbeiros contaminados. Barbeiro não, barbeiro é doença de Chagas. Letra B, consumo de carne de porco bem passada, nada disso, está relacionado com as verminoses, que nós iremos estudar mais adiante. Letra C, saneamento básico em regiões endêmicas, também não tem relação saneamento básico com leishmaniose. Letra D, vacinação em massa da população, não existe vacina contra a leishmaniose. E a letra E, uso de coleiras especiais contra mosquitos em cães. Isso sim é uma medida eficaz. Então tá aí, letrinha E, beleza? A questão 7 diz o seguinte: a doença humana, conhecida popularmente como calazar, cujo ciclo é ilustrado abaixo, é causada por qual protozoário? Veja a questãozinha da UESP aí, pessoal, pedindo o nome do protozoário causador da doença esquematizada no ciclo. No ciclozinho você percebe aí um protozoário, tá vendo lá o protozoário flagelado, tem um mosquito e um gambá aí, é um gambá? Então você percebe que se trata da leishmaniose. Então, qual é o nome do indivíduo, do protozoário que causa a leishmaniose? É o gênero Leishmania e a espécie Leishmania chagas. Então, aí, a resposta é a letrinha C, Leishmania. Questãozinha 8 e a última dessa sessão, pessoal, diz o seguinte: a leishmaniose, úlcera de Bowle e a trypanossomiase, doença de Chagas, são parasitoses cujos vetores são, respectivamente, o mosquito palha e o barbeiro. A leishmaniose e a trypanossomiase são doenças. Letra A diz: transmitida diretamente pela picada do mosquito. Lembrar que a doença de Chagas não é transmitida por mosquito. Letra B, causada por protistas flagelados. Parece a correta, deixa ela aí por enquanto. Vamos analisar as outras alternativas. Classificadas como verminoses e zoonose, respectivamente. Não tem nenhuma verminose aí. Letra D, prevenidas por meio de campanha de vacinação de animais domésticos. Não tem vacinação contra essas doenças, no caso da doença de Chagas, né, pessoal? E a letra E, prevenidas por meio de saneamento básico. Nenhuma tem essa eficácia. Então, no caso aí, a resposta é a letra B mesmo, causada por protistas flagelados. Com isso, a gente conclui o volume 1. Na próxima aula, nós iremos trabalhar o volume 2 do livro de vocês. E outra coisa, pessoal, eu estou montando uma lista de exercícios com tudo que a gente já viu.
Vão estudando, procurando questões na internet, resolvendo as questões do livro, que em breve eu lançarei uma lista de exercícios contendo todos os conteúdos. Beleza? Valeu!